Olá pessoal, bom dia. Hoje é um dia muito especial para mim e eu quero contar para vocês por que eu descobri que o pai de vocês, que o meu pai, me ama e a gente não sabe por que ele nunca nos disse isso. Hoje é meu aniversário e aí agora é cedo da manhã, eu estou saindo da academia, eu e meu fiel escudeiro Theo, que está aqui do meu lado, meu cachorro, e eu estava refletindo sobre meu nascimento e quero mostrar para vocês e falar um pouquinho por que os nossos pais não nos diziam, ou talvez ainda não nos dizem, eu te amo. E como é importante para uma criança, para um filho, ouvir isso de um pai. Não no seu leito de morte, mas todos os dias que puder. Eu quero que vocês saibam que essa história aconteceu porque durante mais de 40 anos na minha vida, eu ficava me perguntando se meu pai tinha me amado. Que eu perdi ele muito jovem, com apenas 20 anos eu tinha, e aos 14 nós tínhamos brigado. E eu acabei brigando com meu pai por uma coisa muito simples, porque eu teimei com meu pai que eu ia trabalhar fora, quando eu me formei no ensino fundamental. E ele disse, não, filho do Dr. Arno, não trabalha fora, vai estudar. E eu teimei com ele e disse, não, eu vou trabalhar fora sim, porque eu quero o meu dinheiro. E aí eu fui estudar de noite, e aí, a partir disso, ele cortou as relações comigo e por 2 anos, antes de a minha mãe se separar dele, nós ficamos convivendo na mesma casa, sem nenhuma palavra entre nós. Acabou-se que a gente separou, nós fomos morar noutra casa e, passados 4 anos, quando eu tinha 20 anos, eu recebi um telefonema de que meu pai havia falecido. E aí me deu um vazio muito grande, porque até então eu não sabia se ele me amava. E aquilo me perseguiu por mais outros 20, 25 anos, até que eu fui descobrir que ele me amava. E isso tem a ver com a minha data de nascimento, com o dia de hoje, 5 de fevereiro. Então, para mim descobrir que meu pai me amava, eu tive que fazer uma regressão. E ao fazer uma regressão, eu voltei ao dia do meu nascimento. E lá naquele dia do nascimento, eu me dei conta, né, que meu pai e minha mãe se amavam. Até porque eu era o segundo filho, depois eles tiveram ainda um terceiro filho. E aí eu me dei conta que ninguém tem um segundo filho ou um terceiro filho simplesmente por ter, e sim por amor. E então ali eu fiquei com a resposta, putz, meu pai me amava, ele só não sabia nunca me dizer. Aliás, era o jeito dele de me amar. E aí eu fui buscar na ciência, fui descobrir de onde vem isso, por que nossos pais, nossos avós, a maioria deles, a grande maioria, não diziam eu te amo, meu filho. E aí eu fui buscar na ciência e fui estudar. E descobri que por volta dos anos de 1940, para vocês verem como foi dura a educação dos nossos pais, como foi equivocada a psicologia do passado, Freud dizia, por exemplo, que quando um filho nascesse, se ele nascesse chorando, e qualquer criança chora quando nasce porque sai do ventre materno quentinho e vai para o frio, se chorar é para bater na bunda até parar de chorar. Sabe por quê? Porque Freud dizia que deveria associar desde o início à criança que choro é dor, portanto pare de chorar que a dor para. Então, se vocês lembrar, talvez até hoje ainda alguns pais dizem para os filhos, não chora que você vai apanhar. Pois essa expressão vem de lá, vem dessa educação que nossos pais e avós receberam, de nos educar assim, se chorar, apanha. Então esse é um ponto. O segundo ponto ainda, que veio dessa psicologia daquela época, é que se uma criança estender a mão para você pegar no colo, não era para pegar no colo, porque isso era manha, a criança não precisava de afeto. Isso era tão forte que Freud dizia que a criança não se aproxima do seio da mãe por necessidade de afeto, e sim porque está com fome. Então essa dureza toda fez com que os nossos antepassados nos educassem pela dor, literalmente pela dor. Eu sei que você está me ouvindo aí e sabe o que você passou. A sua educação dos nossos pais e nossos avós foi assim forjada na dor, porque eles não sabiam que os seres humanos, precisavam de afeto. E precisou um psicólogo chamado Harlow desconfiar de tudo isso. Sabem por quê?
porque ele ia até o zoológico e via os filhotes de macaquinhos agarrados nas mães macacas. E ele dizia, mas incrível, como que as mães macacas estão com seus bebês no colo e o ser humano não vai precisar ter os bebês no colo? Será que essa necessidade de afeto é só dos macacos, não é do ser humano? Então, ele passou, olha, tem alguém mais aqui que quer afeto também, quer colinho, ó. Então, gente, o que fez Harlow? Harlow fez um laboratório, porque aquela época era por volta de 1945, a época do término da Segunda Guerra Mundial, e aquela época tinha muitos órfãos, muitas crianças órfãos. Elas iam para os orfanatos e mais de 90% delas morriam. De novo, a medicina, a psicologia dizia que elas morriam não por falta de afeto, mas morriam. Fica para lá, Telzinho, que eu quero terminar essa história, meu amado. Só um pouquinho. Então, fica aqui, queridão. Fica aqui certinho assim. Pronto, vamos lá. Então, Harlow desconfiou disso, porque ele disse que não é possível que morre 90% das crianças por causa de germes, por causa de micróbios, que era a justificativa da medicina. E aí ele fez o seguinte, ele começou então a cruzar macacos e segregar os macaquinhos das suas mães. E aí ele começou a ver como esses macaquinhos começavam a ficar doentes, começavam a ficar ansiosos. Mas como o laboratório dele era muito frio, ele reforçou no chão com muitas fraldas descartáveis. E aí ele percebeu que os macaquinhos andavam para lá e para cá com essas fraldas descartáveis, agarradinho nelas. Ele disse, meu Deus, parece que eles precisam desse afeto. E aí ele teve um insight, uma sacada muito interessante, que foi fazer o seguinte, ele fez uma macaca de arame e botou uma mamadeira no peito dela. E do lado, ele fez uma outra macaca bem fofinha de fraldas descartáveis. E aí ele tomou a seguinte decisão, vamos avaliar se esses macaquinhos só precisam de alimento, eles não vão nem tocar na mamãe de fraldas, né? Na mamãe fofinha, só na de arame onde está a comida. Mas eis que, para sua surpresa, nenhum macaquinho que ia lá mamar, ele prescindia de se agarrar muito forte naquela mãe de fralda. Ele se espichava todo para tomar a sua mamadeira na mãe de arame que estava do lado. Mas ele não abria a mão de estar agarrado na mãe de fraldas. E ali então, com essa foto que está no YouTube, na internet, você pode procurar aí do Harlow, né? Vocês vão ver que é uma foto dos anos 40 ainda, ele comprovou que, assim como o macaco, o ser humano, mais que tudo, além de alimento, precisa de afeto. Portanto, se você é um pai ou é uma mãe que não recebeu um eu te amo, no olho, no seu coração, do seu pai, do seu avô, da sua mãe, perdoe-os. Perdoe-os porque eles não sabiam quão isso era importante. Eles não foram educados para dizer eu te amo. Eles foram educados para dar palmada na bunda, porque naquela época a psicologia dizia que o ser humano precisava de alimento e tapa na bunda quando erra. Por isso que nós cometemos tantos equívocos com nossos filhos e com os nossos liderados e com as pessoas que a gente ama, de não traduzir os nossos sentimentos de amor, por não tratá-los com os pontos fortes, porque aquela época se tratava só os pontos fracos. E acaba que a gente faz isso até hoje. Então, com isso, eu quero desejar a vocês que vocês tenham a inspiração com essa história para falar para os seus filhos, para falar para os seus netos, para falar para os seus pais. Eu te amo. Traduza os seus sentimentos em palavras. As pessoas precisam ouvir isso. Não deixe um vácuo de 30, 40 anos, como eu tive na minha vida. Não deixe um vácuo até o leito de morte, como muitas pessoas que eu desenvolvo me contam. Meu pai, meu avô, no leito de morte me disse, eu te amo. Por que não dizer todos os dias? Lá no leito de morte não tem mais graça, gente. Já passou. Então, se tem um recado que eu quero deixar para vocês, para impactar nos seus filhos, na sua família, faça isso agora, faça isso hoje. Ligue para o seu filho, mande um WhatsApp para ele, escreva no Face, fale no olho, eu te amo. E isso vai dar mais força, mais autoconfiança e mais vontade de viver felizes. Muito obrigado por me ouvirem e eu desejo um excelente dia para vocês. Um beijo no coração de todos. Obrigado.